Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta quarta-feira, depois da Epifania do Senhor. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Todos os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amados e amadas de Deus, Jesus tinha multiplicado os pães e alimentado aquela grande multidão de 5.000 homens. E agora Jesus então despede a multidão e obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente dele para Betsaida. E Jesus sobe a montanha para rezar. Imagem bonita de Jesus aqui. Jesus que reza, Jesus que entra em profunda intimidade com o Pai. É o Filho Eterno que entrou na nossa história, assumiu verdadeiramente a nossa humanidade e precisa manter-se em profunda comunhão com o Pai, precisa sentir o amor do Pai. É o Filho que precisa viver a sua intimidade filial com o Pai, com Abá, aquele ao qual ele chama de Abá, Pai. E depois vem então a noite, e diz o texto do Evangelho: a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então Jesus vai ao encontro agora dos discípulos. Imaginem a cena, a noite já avançada, os discípulos cansados de remar, e Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre as águas e queria passar na frente deles, na frente dos discípulos da barca. E os discípulos então, quando veem Jesus, pensam que é um fantasma e começam a gritar, ficam assustados, pensam que é um fantasma, e Jesus então se identifica: coragem, sou eu, não tenhais medo. Amados e amadas de Deus, Jesus se revela aos discípulos: coragem, sou eu. Ele é o Filho de Deus, é o Filho de Deus que tem o domínio sobre o mar, é o Filho de Deus que tem o domínio sobre a tempestade. Amados e amadas de Deus, Jesus convida os discípulos a vencerem o medo. Não tenhais medo, diz o texto do Evangelho. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Amados e amadas de Deus, é o Filho de Deus que tem domínio sobre as forças da natureza, é o Filho de Deus que tem domínio sobre o vento e sobre o mar. E qual é a atitude dos discípulos? Então, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, diz o texto do Evangelho, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Amados e amadas de Deus, é os discípulos que não tinham entendido a multiplicação dos pães e ficam assustados quando veem Jesus andando sobre as águas, pensam que é um fantasma. O texto do Evangelho termina dizendo: o coração deles estava endurecido.
Peçamos a graça de que o nosso coração não seja um coração endurecido, mas um coração que vai entrando no mistério de Cristo, um coração que vá verdadeiramente vivendo de Cristo. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.